Gente, eleições do ano que vem. Vamos falar um pouquinho sobre Rondônia, sobre os nomes que estão se apresentando aí. Governo do Estado e Senado, que é a grande discussão hoje. E a gente acompanha, nem tão perto, mas também nem tão longe, porque a gente sabe que qualquer momento, qualquer movimento pode mudar tudo. Eu gostaria de ouvir o Cícero, seu posicionamento, como é que você está vendo as eleições do ano que vem? O que tu prevê que pode acontecer a partir de agora? No nosso cenário aqui estadual? Sim, estadual. O que a gente tem de definido, né, Everton, segundo, se for seguido à risca o que disse Jair Bolsonaro, de candidatos nós temos Marcos Rogério para governo. Né, Fernando Máximo e o Bruno Scheid para Senado. Pronto. Isso de um lado. De um lado. Agora, o que eu ouvi, eu fiquei a semana inteira lá em Ji-Paraná, inclusive até por conta da minha coluna, de escrever sobre política, né? A gente vê muitos nomes, muitas possíveis composições, com o Adailton Fúria, né, correndo por fora, digamos assim, com essa possibilidade de realmente ser um candidato, ao mesmo tempo que o ex-prefeito Hildon Chaves também vem caminhando bastante. E o vice-governador? O vice-governador disse lá na Rondônia Rural Show, antes de ontem, eu ouvi da boca dele conversando que ele é candidato. Então nós já temos, assim, Marcos Rogério e o vice-governador Sérgio Gonçalves. Esses dois já estão no páreo, assim, né? Vamos ver o que vai virar. Nós temos também... ele está agindo como candidato, embora ainda inelegível, Ivo Cassol, que é um nome, eu tenho dito aqui. Se o Ivo Cassol sair candidato, nós vamos ter uma eleição. Se ele não sai candidato, vamos ter uma outra eleição. E o nosso amigo Joaci está em Brasília para isso, né? Agora a gente está falando em Cassol, né? Mas também. Na verdade, o que eu posso garantir é que o que hoje... trava a candidatura, e a única coisa que trava a candidatura de Ivo Cassol é a decisão que tem que ser tomada pelo Senado na mudança dos prazos da inelegibilidade. É a mini-reforma legislativa que Isso, essa votação. Na verdade, porque são duas situações. Apesar que Brasília não é o único problema para o Cassol, né? Não, a questão judicial agora, zero. Eu tenho aqui... As outras, o doutor Joaci ele tem explicado bastante isso, as outras repercussões com relação a Rondônia. Todas elas não preenchem todos os requisitos que a lei da ficha limpa exigiria para... São necessários 5 pré-requisitos para inviabilizar uma candidatura. Mas tem que ser os 5. Por conta de improbidade. Exato. Então, o que acontece? Isso é decisão de juízes e juízas. Não está nos processos de Ivo Cassol 2 elementos. Enriquecimento ilícito não existe, nem danos ao erário. Ele não causou danos ao erário porque, na verdade, não vamos nem dizer o crime, mas os erros que o Ivo cometeu foi de pegar, exemplo, ele tinha 10 milhões para fazer uma obra. Se ele faz uma licitação para uma empresa ganhar, né, tudo certo. Ele gastaria os 10 milhões e aquela empresa iria receber pelos 10 milhões, fazendo todo o serviço. O que aconteceu que ele fez, obviamente, eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, numa cidade de Rolim de Moura, que era metade do que é hoje, e que eu imagino para você ter até um assessor jurídico era uma dificuldade, não é? E o que aconteceu? Disseram para o governador, para o prefeito, não, você pode fracionar a obra. É fracionar? Fragmentar a obra. O que ele fez? Ao invés de fazer uma licitação, fez 5. No total dos mesmos 10 milhões. 2 milhões para cada. Então, cada empresa, e mais, as empresas todas fizeram o serviço, realizaram as obras, todas elas receberam 10 milhões e nem um centavo a mais, e está dito na sentença, até no STF, dizendo o seguinte: os preços cobrados foram dentro dos valores do mercado. A discussão... Entregaram as obras. Entregaram as obras. A discussão então o resto, viu, Cícero? O resto é muito... assim, ó,
Se você defende uma candidatura do Ivo, tu diz que está tudo certo. Eu estou dizendo que nós apenas repercutimos o que a gente ouve. Então vem alguém que não quer o Ivo Cassol no par, ele me conta uma outra história. E aí eu fico sem acreditar, eu vou buscar na fonte. E aí eu descubro, e aí eu tenho inclusive sentenças de juízes nesses casos, e são todos iguais, de que realmente o problema são as fragmentações, e importante, sem enriquecimento ilícito e sem dano ao erário. É que é um vício formal, então, né? o que o Ivo precisa? O Ivo precisa que lá em Brasília, o Senado, porque são duas situações. Uma é um projeto, me parece, do PDT, que muda a contagem do prazo da inelegibilidade. Né? O que é inconstitucional, e isso é por isso que tem que ser mudado, é que o cara começa a cumprir uma pena, vamos dizer, de 2 anos de detenção, eu sei o quê. 2 anos. Aí ele cumpre os 2 anos e aí começa a contar os 8 anos. Né? Depois disso. Sendo que ele já teve... Mas não é só isso não, Ever. Não é só isso. O problema é que a inelegibilidade, ela começa a contar da condenação. E aí, enquanto ele está recorrendo, ele está inelegível. Enquanto ele está recorrendo, às vezes, ele está ali inelegível. E depois, quando ele cumpre a pena, aí ele começa a contar de novo. Então, aquele prazo que a lei queria que fosse 8 anos que a pessoa ficasse inelegível, vira 16, vira 20. Entendeu? Essa é a grande controvérsia, na verdade. Vira um afastamento eterno. E nós não podemos ter, no nosso ordenamento, nós não temos penas em nenhuma espécie que sejam eternas. Então, é uma correção que o Legislativo tem que fazer para poder dar a interpretação conforme a Constituição, é isso aí. Já que o Judiciário não vai fazer. Perfeito. Então, o que acontece? A Câmara já aprovou, a CCJ do Senado já aprovou, e quando foi para votação, o Sérgio Moro pediu uma mudança de redação. Então, mudança de redação não devolve para a Câmara, se mantém no Senado até o final. Só que os governistas, que são orientados, né, pelo seu líder maior, pediram tempo para votar porque não tinha quórum. Faltavam 20 senadores. E para essa lei ser aprovada, são necessários 42 votos, independente do número de senadores que estejam no plenário. Então, não dava. A soma lá, eu me lembro, era 34-21. Os 34-21 ganhariam os 34 que votariam dentro do interesse do Ivo, do Assir Gurgax, do Natan Danadon e de tantos outros. Só que não chegaria nos 42. Então foi retirado para que venha a votação quando tiver o quórum suficiente. Se alguém me perguntar isso vai passar, não sei. Não sei, eu não posso afirmar. Mas é isso que define o cenário eleitoral de Rondônia, né? E de muitos estados do país. Né? Mas principalmente no nosso caso em particular. A gente tem uma situação com Cassol e uma situação sem Cassol. Total. Se o Ivo for candidato, tem gente que é candidato que deixa de ser candidato. Eu me lembro, não vou falar nomes, mas gente, na eleição passada me disse, eu só saio se o Ivo não for candidato. Sim. Gente grande, gente graúda. Acabou sendo candidato por quê? Porque o Ivo desistiu. Porque ele viu que juridicamente ia ter problema lá na frente. Então, é o que a gente está dizendo. Com o Ivo é uma eleição, sem o Ivo é outra. E aí, sem o Ivo, meu amigo, aí eu acho que nem Deus sabe o que pode acontecer. Mas vira uma eleição interessante sem o Ivo. Vira uma eleição interessante. Deixa a doutora Irã falar. Sim. Nós estamos vivendo 2 Brasil, né? Vamos lá citar aqui. Palocci roubou mais do que todo mundo junto. Tá? E ainda vai receber, agora mandaram devolver 17 milhões para a mulher dele. 17. Sérgio Cabral. Meu Deus. Pegou 1 bilhão de prisão, vai sair candidato e vai ganhar. Aí vem Zé Disseu, tá voltando aí. Aí uma pessoa honesta que comete um erro material, aí pronto, esse aniquila essa pessoa, não pode ser mais candidato e prejudica o Estado. É essa que é a realidade, é 2 Brasil. Então eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de coisa. Esses ladrões aí, todinho que eu acabei de citar, é ladrão mesmo, não sei o que estou dizendo, né? Não sei o que estou dizendo. Quem disse foi a justiça. Vai voltar, meu irmão. Vão todos voltar com o voto do povo. Quando você quer destruir uma nação,
destrua a educação. Pronto, tá aí. Cícero, ele destacou a situação do Ivo Cassol. Eu acho que ficou mais ou menos agora entendido para o eleitor qual a situação dele. Como eu disse, depende, na verdade, é do Senado. Para governo, independente dessa situação do Ivo Cassol sair favorável a ele ou não, hoje, ao meu ver, me cobrem isso depois da eleição. Eu bato uma aposta com quem quiser. Quem decide a eleição para governo em 2026 é o Ivo Cassol. Ele sendo governador ou não. Se ele sair candidato, eu não tenho dúvidas de que 90%, a gente sabe que é só depois que sai o resultado, mas 90%, 99% de chance de ele eleger. Exatamente pela leitura que eu faço de colégio eleitoral fora da capital. Se ele não sair candidato, quem ele colocar a mão pode ter certeza que vai ganhar tanto para governo como para Senado. Me diz uma coisa, o Fúria não pode provocar uma mudança nisso tudo? Com certeza pode. E ainda digo mais, talvez o Fúria seja o candidato na não elegibilidade do Ivo Cassol que tenha diretamente esse apoio do próprio Ivo. Posso até estar falando bobagem aqui, porque o cenário ele muda da noite para o dia. Mas, na minha leitura hoje, quem vai determinar quem vai ser o próximo governador de Rondônia passa por um apoio do Ivo Cassol, ele não sendo candidato. Ele sendo candidato aí já torna difícil para muita gente. Deixa eu ver aqui quem é que está mandando recadinho. É o Miguel. Boa tarde, amigo Everton. Eu, Luiz Cláudio e o Pio estamos ligados no programa. Parabéns, dizendo o grande... é o Miguelzinho. Estou vendo agora pela foto. O Miguelzinho, que foi deputado, grande seguidor Miguel Sena. Grande seguidor do Ivo Cassol e está prestando atenção no que a gente está falando aqui, viu? Daqui a pouquinho o Ivo fica sabendo de tudo.